dia, queridos. Qual é a relação entre boca e rejuvenescimento? Como é que essas duas coisas podem andar juntas? Vamos ver o que é que diz as Escrituras sobre esse assunto. Diz assim, ó: é Ele quem enche a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a águia. É Ele, é Deus, que enche a minha boca de bens, de sorte que a minha mocidade se renova como a águia. Está escrito no Salmos, capítulo 103, versículo 5. Percebe? O rejuvenescimento passa pela nossa boca. O rejuvenescimento de Deus passa pela nossa boca. Nossa boca cheia de bens. Primeiro, eu preciso ter a minha boca cheia de bens, a tal ponto que a minha boca está com tanto dos bens, que a minha mocidade se renova como a águia. E aqui, boca de bens, quer dizer que os bens que Deus me dá passa pela minha boca, não estão nas minhas mãos. Não, Deus é o Verbo, Jesus é o Verbo, e como Verbo, Ele é quem coloca dentro de nós os seus tesouros. Aonde? Na nossa boca. Nós ouvimos as suas palavras, nós ouvimos os seus tesouros, esses tesouros vai gerando em nós uma fé, e aí, com a nossa declaração de fé, a nossa boca fica cheio de bens, a tal ponto que a nossa mocidade se renova como a águia. Olha que texto lindo desse Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Por quê? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. A gente às vezes fica se lembrando do sofrimento, da dor, dos problemas, da crise, e se esquece da obra de Jesus. E se esquece do que Ele fez. Finalmente, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Portanto, eu preciso me lembrar dos benefícios de Jesus. Eu preciso me lembrar do que Deus já fez por mim. Por isso que vem a ceia do Senhor. Percebe? Quando a gente liga o Salmo 103 e a gente liga a ceia do Senhor, a Bíblia fala em memória de mim. Participe da ceia do Senhor em memória de mim. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Em memória de quê? Do que Ele fez na cruz. Participar da ceia é se lembrar do que Jesus fez na cruz, levando sobre nós todas as nossas enfermidades. Ele mesmo levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E aí, em memória do que Ele fez, a gente come. Veja que interessante. Ele enche a minha boca de bens. Ceia do Senhor é comer literalmente a palavra de Deus. Deus diz: olha, esse pão aqui é o meu corpo. Você agora vai comer o pão se lembrando do que eu fiz lá na cruz. Se lembrando que você não é mais doente. Se lembrando que eu levei sobre si todas as suas iniquidades. Você não tem mais que pagar pecado nenhum. Você não tem mais que sofrer de jeito nenhum. Porque eu já levei lá na cruz. E aí você come. E quando você come, literalmente, você está enchendo a sua boca de bens. E como é que eu encho a minha boca com o bem da saúde? Como é que eu encho a minha boca? Agradecendo. Agradecendo. Portanto, nossas orações hoje, diante de uma enfermidade, não é uma oração pedindo só me dá, me dá, me dá, mas é agradecendo o que Ele fez lá na cruz do Calvário. É agradecendo porque Ele enche a minha boca de bens. Agora percebe como acontece o envelhecimento na nossa vida, como ele vai aumentando. Nós temos duas opções.
Ou nós recebemos o envelhecimento como algo natural e dizer, não, é isso mesmo, o salário do pecado é a morte. Ou a gente recebe o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você vai receber o salário do pecado e a morte quando Jesus já levou? Ou você vai receber o dom gratuito de Deus é a vida eterna? O dom gratuito de Deus é a vida do eterno. Queridos, vida eterna é a vida do eterno. E a vida do eterno é o dom gratuito de Deus. E na ceia do Senhor, nós nos lembramos que recebemos a vida do eterno, o corpo de Cristo, o corpo do eterno. E Ele enche a nossa boca de bens. Ele enche a nossa boca da saúde. Ele enche com o corpo, com o pão, literalmente a nossa boca com a vida de Cristo, com a saúde de Cristo. Ele enche a nossa boca a tal ponto que a nossa mocidade se renova como a águia. Nós comemos o pão, enchemos a nossa boca de bens, da saúde de Jesus, do corpo de Jesus e falamos. Não falamos mais de doença, não falamos mais de miséria, não falamos mais que cada dia que passa eu vou ficando mais velho, cada dia que passa eu vou sentindo uma dor aqui, uma dor acolá, uma dor aqui, uma dor acolá. É uma questão de escolha sua. Eu posso escolher que Deus é o meu verbo, que Jesus é o verbo. Se Jesus é o verbo, Ele é a ação da minha cura. Eu renuncio que eu sou o verbo. Eu não sou o agente da minha cura. Ele é o verbo. Do princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Portanto, Ele enche a minha boca de bens, de sorte que a minha mocidade se renova como a águia. Por que se renova como a águia? Por quê? Porque nós recebemos a água da vida. Nós recebemos os frutos da árvore da vida. Existe ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. É a árvore em que o homem conhece o bem e o mal, onde essa árvore do conhecimento do bem e do mal foca para que ele seja o verbo. Olha o nome, árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembra a lei. Se você fizer isso, você vai ter aquilo. Se você não fizer isso, você não vai ter aquilo. Eu vou conhecer o bem e o mal, e onde eu sou o verbo, eu sou o agente de fazer ou não fazer. Mas existe a árvore da vida. Onde é a vida? Onde a vida é Jesus. Onde Ele é o verbo. Onde Ele é a minha saúde, onde Ele é o meu sustento, onde Ele é o meu rejuvenescimento. Sim, e a sua água da vida limpa, e a árvore da vida produz frutos de acordo com a estação própria, que serve para a nossa saúde, que serve para o nosso rejuvenescimento. Mas agora é uma questão de fé. É uma questão de fé na palavra de Deus ou uma questão de fé nas circunstâncias? Eu vou escolher, eu vou aceitar a fé nos sintomas ou eu vou aceitar a fé da palavra de Deus? Ou eu vou aceitar o que a palavra de Deus diz ou eu vou declarar os benefícios do Senhor ou eu vou declarar os malefícios do pecado? Não, eu vou declarar os benefícios do Senhor Jesus. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Porém, esta vida eu posso usufruir já agora, ou posso deixar para usufruir no futuro e cada dia mais ficar achando que é normal esta vida. Jesus diz: você escolhe, meu filho. Eu já lhe dei a vida abundante. Eu já lhe dei um mecanismo, a força, o poder para que a sua mocidade se renove cada dia mais e encher a sua boca de bens.
Eu encho a sua boca de bens. Eu encho a sua boca com a minha palavra. Abre bem a tua boca e eu encherei. Que tal você então agora abrir a boca e deixa que ele enche a nossa boca e com que a palavra dele faça efeito. Mas agora eu queria lhe pedir para que você relaxasse, descanse, porque esta obra de operação da fé não é nossa. A própria palavra faz, opera. Quando a gente enche a nossa boca e toma um remédio, o próprio remédio faz o efeito. Percebe aqui? Quando eu ouço a palavra de Deus, é a própria palavra de Deus que faz o remédio do rejuvenescimento. E simplesmente a minha boca declara os benefícios do Senhor. Sim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Olha o que ele falou: bendize, ó minha alma, ao Senhor. A nossa alma precisa bendizer ao Senhor. A nossa alma às vezes quer ser rebelde. A nossa alma às vezes está cheia de conceitos. A alma aqui é psique. E a nossa alma está cheia de conceitos do Egito. Você lembra do Egito? Pirâmide, povo de Deus escravo no Egito. Ali representa a nossa vida antes de Cristo, nessa cultura. Antes de Cristo. Estamos hoje em 2000 e poucos anos depois de Cristo. Antes de Cristo é Egito, é pirâmide, é escravidão. E nós temos às vezes uma mente que tem esses pensamentos e essas memórias do Egito. Por isso que eu tenho que falar para minha alma: alma, bendize a minha alma ao Senhor. A nossa alma precisa ser salva, ser limpa com a palavra de Deus, cura das memórias. A nossa alma precisa agora pensar como a mente de Cristo, como terra prometida. Por isso, bendize a minha alma ao Senhor. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Percebe? Ficar falando que está velho. Ficar falando, meus dias estão ficando cada dia piores. Ficar falando de doença. Fazer resenha de doença. Fazer resenha de dor. Ficar olhando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se alimentando de notícias ruins. Se alimentando de lei, de regra. Isso tudo vai fazendo com que a vida de Cristo que nós já temos, quando recebemos a Jesus, essa vida venha ficar bloqueada, porque nós, com a nossa lei, fechamos a nossa boca ou não abrimos a nossa boca para receber os bens que vêm do Senhor. Porém, tudo começa com a aceitação de Jesus. Eu aceito Jesus como a minha vida. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu aceito Jesus como a minha saúde. Eu aceito Jesus como a minha justiça. Eu não vou mais querer fazer justiça. Eu vou agora me lembrar que Jesus lá na cruz levou meus pecados, levou as minhas dores e fez a minha cura e fez a minha justiça. E se você ainda não recebeu a Jesus como a sua justiça, você agora pode orar comigo e dizer: Jesus, eu te recebo como a minha justiça. Eu recebo o sacrifício do teu Filho Jesus, ó Pai, ó Deus. E eu quero que você entre no meu coração. E eu recebo o sangue de Jesus Cristo como a minha justiça. E eu agora, nesse momento, quero a partir de hoje viver através do dom da justiça, através da vida de Cristo em mim, através do que Cristo fez lá na cruz. E aí, Jesus recebeu você, Jesus recebeu a sua oração, e agora você vai encher a sua boca de bens, você vai ouvir a palavra de Deus, você vai se lembrar do que Ele fez lá na cruz, de sorte que Ele enche a minha boca de bens, de sorte que a minha mocidade se renova como a águia. Um beijo no coração, essa é a mensagem do seu irmãozinho Valdo Santiago. Um beijo no coração.